Graça e paz de Jesus, meus irmãos queridos. Amém. Como essa conferência é eclética, também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos Reis, o capítulo 19. Quero agradecer ao pastor Arival, a essa igreja tão querida, pela generosidade do convite. É uma honra estar aqui com os irmãos. E teremos algumas oportunidades hoje e amanhã de partilhar a palavra do Senhor, e Deus então colocou no meu coração alguns textos que eu quero, na dependência do Espírito Santo, expor na profunda expectativa de que abençoe a sua vida, o seu ministério e nos conduza a esse tempo de avivamento sobre a igreja brasileira que nós tanto esperamos. Amém. Primeiro livro dos Reis, o capítulo 19, eu leio apenas o versículo 8 nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Como é apenas um versículo, se você puder repetir comigo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Senhor, essa é a tua palavra, e nós cremos com a mais absoluta convicção do nosso coração que a Bíblia é a palavra do Senhor. E nesse momento rogamos pela iluminação do Espírito Santo que deposite porção farta dessa palavra em cada coração. O Senhor conhece os desafios, o Senhor conhece as demandas que cada um dos meus irmãos aqui traz da igreja local, dos desafios da família, mas que nos instantes em que a tua santa palavra é proclamada, o teu Espírito continue a cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso corpo. Ao Senhor seja toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, eu tenho uma pergunta olhando para esse versículo. E para responder essa pergunta, nós vamos precisar olhar praticamente os últimos capítulos desse livro. A pergunta é: que comida é essa? Porque diz o texto sagrado que Elias, o profeta, faz uso de uma refeição, e com a força dessa comida ele ganha ânimo, ele ganha coragem, ele ganha ousadia de fazer uma caminhada que não foi uma caminhada curta. O texto sagrado não informa quilometragem, mas informa tempo, 40 dias e 40 noites. A pergunta é: que comida é essa? Que comida é essa que foi capaz de avivar o profeta? Instantes atrás nós vamos perceber que ele está cabisbaixo, depressivo, inquieto, prestes a desistir, a entregar os pontos, a jogar a toalha. Mas aí ele come uma tal de uma comida que eu quero descobrir qual é, e ele começa a caminhar ininterruptamente. Que comida é essa que avivou Elias? Porque se nessa tarde nós descobrimos que comida é essa, eu estou precisando. Porque não é fácil, não. As demandas da vida, dessa sociedade plural, complexa, da forma e o contorno que o nosso próprio povo às vezes vai tomando por aí, que nos envergonha, que nos entristece. Que comida é essa? Fato é que tratar da vida e expor a vida do profeta Elias é um grande desafio, porque sem dúvida um grande profeta. No Monte da Transfiguração aparece transfigurado em glória, representando a lei Moisés, representando a graça Jesus, mas representando os profetas Elias. Em Mateus 16, a partir do verso 13, quando diz que indo Jesus pelos lados de Cesaré de Filipe, perguntaram: quem dizem ser o Filho do Homem? Uns responderam João Batista, mas outros responderam Elias. Quando o Senhor Jesus está agonizando no Gólgota, braço aberto sobre o madeiro, alguns passam debochando, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Mas outros diziam: deixem ele estar clamando por Elias, um grande profeta. Eu quero destacar 3 vezes que Deus alimenta o profeta Elias. A primeira vez está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 1 a 8. A segunda vez, igualmente, no capítulo 17, versos de 8 a 24. E a terceira e última vez nesse texto, capítulo 19, versos de 1 a 8. E destacando cada fonte de alimento,
Eu quero responder com você que alimento é esse que avivou a vida desse profeta depois de um período depressivo. A primeira vez então, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 1 a 7, diz que Elias, um tisbita, foi chamado por Deus para profetizar, para proclamar, para anunciar verdades eternas num tempo muito difícil. Um tempo de degeneração moral, um tempo de idolatria, um tempo de promiscuidade. Um tempo em que a regularização e a normatização da maldade afluía do povo e também dos governantes, Acabe e a sua impiedosa mulher Jezabel. E Elias então é levantado por Deus para profetizar um discurso duro, um discurso da necessidade do arrependimento, um discurso que não arranca aplauso do auditório, um discurso que não é palatável, um discurso que não é sonoralmente agradável, um discurso de que Deus vai julgar o povo. Está vindo fome, está vindo seca, está vindo problema. E diz esse texto, capítulo 17, de 1 a 7, que então Deus vai alimentar, vai proteger o seu profeta uma primeira vez, na fronteira de Querite, ao amanhecer e ao entardecer, diz o texto sagrado, que Deus enviava um corvo para alimentar o Elias com pão e carne. Portanto, a primeira vez que Deus alimenta o seu profeta nessa trajetória é usando um corvo. Isso é um problema sério. É um problema sério à luz de Levíticos capítulo 11, versículo 15. Porque Levíticos capítulo 11, versículo 15 anuncia o seguinte: o corvo e toda a sua espécie estava na lista do rol daquilo que era sacrificialmente impuro. O corvo, portanto, é uma ave símbolo da impureza, é uma ave símbolo da podridão, é uma ave símbolo de dejeto. Levíticos 11, 15. À luz de Gênesis capítulo 8, versículo 7, você percebe que Noé, pelo expediente do quase término do dilúvio, antes de Noé enviar a pomba, ele envia um corvo. Diz Gênesis 8, 7, que o corvo ia, voltava, até que parou de voltar. Por que o corvo parou de voltar? O corvo parou de voltar porque, à medida em que as águas baixassem e a carniça, a ossada, começasse a boiar, o corvo não voltaria mais. Porque corvo se alimenta de dejeto, porque corvo se alimenta de ossada, porque corvo se alimenta de podridão, porque corvo se alimenta daquilo que não presta. E a primeira vez, portanto, que Deus alimenta o profeta Elias, ele usa um corvo. Nos mais variados segmentos religiosos que existem, o corvo é sempre tido como um símbolo de mau agouro, um símbolo de podridão, um símbolo daquilo que não presta. Eu fico imaginando lá na frente Pedro lendo as páginas do Antigo Testamento que se formava, e lá pelas tantas Pedro está folheando ali os papéis e vê que Elias foi alimentado com corvo. E Pedro diria assim: era melhor ter morrido de fome, profeta infiel. Mas o que o texto sagrado nos revela é que Deus enviou esse corvo para suprir a necessidade do seu profeta ao anunciar um tempo difícil, ao proclamar uma palavra dura. Deus envia um corvo. Deus alimenta o seu profeta a partir de um expediente impuro, de um expediente da maldade. O que será que o Senhor quer nos ensinar com isso? Eu acredito que Deus está ensinando algo do tipo: até mesmo sobre os corvos eu sou Senhor. Até mesmo sobre as circunstâncias adversas eu exerço a minha soberania. Não pense você, Elias, que na sua caminhada ministerial, que na sua caminhada da proclamação, que na sua caminhada de fazer as coisas conforme a minha vontade, não pense você, Elias, nem por um segundo, que eu mando apenas nos anjos, que o meu governo, que a minha soberania está apenas adstrita aos anjos, ao pessoal gente boa nessa vida. Quando eu mando, até o corvo obedece. Quando eu mando, até o que é treva obedece. A minha soberania é absoluta, Elias. Eu não sei você, mas eu que estou há pouco tempo no ramo, já me vi alimentado por corvo. Já me vi alimentado por corvo. Você nunca passou não por oposição?
Por gente querendo puxar o seu tapete? Essa risada aí é profética. Você já não passou não por gente que feriu a sua alma? Por gente que tentou tirar de você, muito mais do que uma posição, tentou tirar você de você mesmo. Tentou te colocar fora de si. Gente que foi ruim com você, gente que foi má com você. Gente que no outro dia você acorda pensando, por que aconteceu isso? Eu quero lembrar só uma coisa para você. Às vezes Deus manda corvos para nos alimentar, bendito seja o nome dEle. Talvez você veio da cidade onde você exerce o seu ministério, e é o momento de estar sendo alimentado por corvos. A gente precisa lembrar que Deus transforma mal em bem. A gente precisa lembrar à luz do que diz lá no final de Gênesis, quando José está diante dos seus irmãos, e os seus irmãos absolutamente desesperados, o que ele vai fazer conosco? José olha para eles e diz assim, não precisam ficar preocupados, porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Eu aprendi uma coisa que é lógica, matemática e física. Ter o nosso tapete puxado é uma bênção. Eu explico. Eu tenho 1,81 m. A minha passada tem cerca de 1 metro. Se eu quiser chegar até aquela outra ponta, eu vou andar de 1 metro em 1 metro. Mas, se eu estou em cima de um tapete, e alguém puxa o meu tapete, duas coisas vão acontecer. Primeiro, eu vou ganhar impulso. Segundo, eu vou cair assim. E assim eu tenho 1,81 m. Quanto que eu consiga levantar rápido, ao invés de ter andado apenas 1 metro, eu terei avançado 1,81 m mais um impulso. Eu não estou falando de espiritualidade e de fé, não, estou falando de lógica. Quando alguém puxa o tapete de alguém, desde que nós saibamos levantar rápido, estão nos fazendo chegar mais rápido no destino. Ter um tapete puxado é uma bênção. Deus também alimenta os seus filhos por meio de corvos. Eu fico imaginando que não era o melhor serviço de delivery, é lógico. A pata suja de um corvo, a pata não higiênica de um corvo. Talvez se tivesse pandemia naquele tempo, Deus tivesse que mudar a ave, porque são uma série de protocolos. Não, era um corvo sujo. Às vezes os deliveries da vida e os instrumentos de entrega, os expedientes de alcance da nossa vida não são os mais agradáveis. Eu me lembro que há alguns anos, eu estava numa noite de folga na minha casa, e eu e a minha esposa resolvemos pedir num restaurante comida japonesa. E pedimos, para ter uma noite agradável. 1 hora não chegou, 2 horas não chegou, 2h30 não chegou, 3 horas não chegou. Eu fiz um pacto na vida que é o pacto de não reclamar. O meu pai já é falecido, ele era tetraplégico. A nossa família passou por muita dificuldade financeira. Acrescida a tetraplegia do meu pai, tive que ser o cuidador dele. Meu pai morreu atrofiado nos meus braços. E ele nunca reclamou da vida, sem qualquer mobilidade do corpo. Então eu fiz um voto de que eu não iria reclamar, não tenho direito. Minha mulher não fez esse voto. Quando deu 3h30 que não tinha chegado, eu já tinha perdido a minha esposa. Ela falou, você vai ligar ou eu ligo? Eu falei, eu vou ligar, essa casa tem um homem, ué. Liguei. Não liguei para reclamar, eu falei, o que está acontecendo? Nós pedimos, tem 3h30, o entregador não chegou, falou assim, está saindo daqui agora. Falei, tudo bem. Só que isso fica a 10 minutos da minha casa, passou mais 1 hora, não chegou. 1h30 a mais, não chegou. Meus irmãos amados, às vezes as entregas da vida demoram e não são o melhor expediente. Toca o interfone, para mais de meia-noite. Não habitava mais fome dentro de nós, apenas raiva.
E o porteiro anuncia que o próprio dono do estabelecimento foi levar. Aí eu olhei para minha esposa e eu falei: pela primeira vez na vida, você vai me ver reclamando. Porque o problema não é nem a demora, é a mentira. Para que mentir? Falou que estava saindo, não estava. É muito mais elegante dizer assim: não dei conta do recado. Foram mais pedidos do que a nossa capacidade produtiva. Não, mentira. Eu falei: Ana, eu vou dizer para esse homem. Eu vou dizer para esse homem que mentira. Eu vou ensinar para ele que é o pai da mentira. Eu vou dizer para esse homem o seguinte: que isso é um desrespeito com o consumidor, que isso é um desrespeito com qualquer categoria racional de cordialidade, de humanidade. Por algum instante, a raiva da minha esposa passou, os olhos começaram a brilhar. Como quem diz: gente, eu casei com um sujeito homem mesmo, hoje ele vai brigar. Naquela época, o nosso apartamento tinha um corredor assim que dava para o nosso quarto e a porta de entrada do prédio. Eu lembro que eu fui, botei uma calça, porque gente que não está acostumada a brigar com os outros, eu nem brigar com os outros de pijama, né? Botei uma calça e eu só vi uma bolinha dourada lá do quarto, que eram os olhos dela brilhando na expectativa de ver o marido em ação. E o meu coração batendo, porque a gente não está acostumado a reclamar das coisas, o coração da gente vai batendo acelerado. E eu assim, falei: agora, eu vou brigar com esse sujeito, não é possível, ele acabou com a gente. Quando eu abro a porta, meus irmãos, com o discurso pronto, o sujeito: pastor Abdala, eu já estive na sua igreja. Eu falei: ô querido, boa noite, boa noite. Desculpa o atraso. Eu falei: que isso? Atraso? Imprevistos acontecem, tem coisas que não estão sobre o nosso domínio. O que é que nós vamos arrumar? Pastor, eu não vou nem cobrar do senhor, eu faço questão de pagar. Ué, você não me vê lá na minha igreja pregando generosidade, perdão? Está tudo certo. Não preciso nem dizer o que a minha esposa achou desse ato de... Eu estou contando isso só para de alguma forma lembrar o seu coração que às vezes as entregas que nós esperamos na vida falham. Quem é pastor aqui sabe o quanto que a gente se entrega. E às vezes as entregas que a gente espera falham, caducam, protelam, prescrevem. Às vezes a entrega que a gente espera da própria família, da sociedade, às vezes a entrega falha. Eu fico ali na expectativa de entender o coração do Elias, que é chamado por Deus para pregar arrependimento, e na primeira vez que Deus precisa alimentar o seu profeta, chega um corvo, uma ave impura. Eu quero lembrar para você, no nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo, que qualquer evento adverso, que qualquer circunstância maligna, que qualquer coisa que aconteceu fora daquilo que você entende como razoável, Deus está cooperando para os cumprimentos da promessa dele sobre a sua vida. Deus também alimenta os seus filhos a partir dos corvos. Tem gente que não acredita em Deus por conta da maldade. Isso é uma incoerência lógica, porque partindo do pressuposto de que o mal, não como um ente isolado, mas como a ausência dos valores do eterno, o mal não respeita limite nenhum. O mal respeita limite ético? Não. Moral? Não. Geográfico? Não. E nós aprendemos que tudo aquilo que não respeita limites tende ao absoluto. Então, se nós concordamos com a premissa de que o mal não respeita limites, e se igualmente concordamos com a premissa de que aquilo que não tem limites tende ao absoluto, por que não é todo mundo mal? Ah, porque pode até ser que o mal não respeite limites, mas tem um limite que o mal não passa. Nós chamamos de Deus. Deus exerce a soberania dele, inclusive sobre os corvos. Se você veio de qualquer lugar desse Brasil ou nos acompanha e está vivendo um tempo de corvo ministerial, aguenta firme, porque Deus está exercendo a soberania dele sobre a sua vida.
Pois bem, chega um dia que o corvo não vem mais. E Elias está esperando, cadê a minha comida? Eis que aparece a voz do Senhor. E inaugura a segunda vez que Deus o alimenta. Na sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 17 igualmente, agora entre os versos 8 e 24. Vem o Senhor para Elias e diz, dispõe-te, vai para Sarepta, e ali darei ordem a uma viúva para que te dê de comer. Elias vai para Sarepta. E quando ele chega, ele presencia uma cena, tem uma viúva apanhando lenha. Ele pede um copo d'água, a viúva diz, pois não, está aqui o seu copo d'água. Agora ele pede um bocado de pão, e ela diz, tão certo como vive o Senhor, eu não tenho nada na minha despensa, salvo um pouquinho, que é para mim e para o meu filho. Comeremos e morreremos. Parênteses. Nós aprendemos algumas coisas importantes, ministerialmente falando, com essa viúva. Primeiro, não parar até acabar. Ela está com a despensa desabastecida, mas está apanhando lenha. Ela está com sufoco na despensa, mas está apanhando lenha. Tem gente que para de apanhar lenha só porque talvez não tenha amanhã. Ela não para até acabar. Segundo, ela demonstra disponibilidade. Ele pede água, a água ela dá. Ela tem. Terceiro, ela nos ensina prioridade. Quando ele pede pão, ela diz, o que eu tenho é para mim e para o meu filho. Porque com todo respeito, seu profeta, entre alimentar o senhor e alimentar a mim e o meu filho, eu vou ficar com a minha família, o senhor está alinhado com Deus aí, o problema é seu. Aprendemos isso com essa mulher. E agora Deus alimenta o Elias pela segunda vez. Através de uma viúva, que não tinha nem para ela. Através de migalhas de uma viúva. Muito tempo depois, Jesus vai nas mesmas regiões de Sarepta, Marcos 7, 28, correlato de Mateus 15, 27. Quando Jesus vai para o território sirofenício, encontra a mulher cananeia, aquele território é território de Tiro e Sidom, o mesmo território de Sarepta. E Jesus, quando se apresenta lá, tem uma mãe com a filhinha possessa. Senhor, ajuda minha filha, eu vim fazer milagre para os que são da casa de Israel, esse é o meu ministério. E Jesus, numa tentativa de ilustrar, diz, não é lícito tirar comida da mesa e lançar os cachorrinhos. E aí ela responde em Marcos 7, 28, Mateus 15, 27, dizem a mesma coisa. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das... Muitos anos antes, Elias, nessa mesma região de Tiro e Sidom, está diante das migalhas de uma viúva. Muitos anos depois, o Senhor Jesus ouve daquela mulher sobre as migalhas. E ela dá uma oração para nós, que para mim é modelo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Você que é mãe aqui, me ajude. Sua filha está possessa. Você procura Jesus e Jesus vem com essa conversa de que é só para os da casa de Israel, mas dor não tem etnia, sofrimento não tem origem geográfica, é dor, é sofrimento, é martírio, é opróbio, é dureza. E ela olha para Jesus e diz, sim senhor, vai curar não? Sim senhor. Agora, essa ilustração que o senhor me contou é muito interessante, inclusive... Eu percebo que os cachorrinhos que ficam na mesa, porque eu não sou da mesa, né? Mesa é a turma de Israel, eu estou aqui embaixo. Mas eu vejo que de vez em quando cai umas migalhas, como diz um bom mineiro. E os cachorrinhos se alimentam. Aí Jesus faz o quê? Liberta. Jesus não resiste a um coração obediente. Sabe por que eu fico triste? E você também fica? Porque parece que boa parte da igreja evangélica brasileira está ensinando o rebanho a fazer um outro tipo de oração. Uma oração que diz assim, não, Senhor. Eu não aceito, Senhor. Na minha casa não, Senhor. Comigo não, Senhor. Aqui não, Senhor. Com meu filho não, Senhor. O meu casamento não, Senhor. Aqui não. O Senhor, eu declaro, e eu decreto, e eu determino. Comigo não, Senhor. Essa mulher vem e nos ensina uma oração tão simples de duas palavras. Sim, Senhor. É sim? Estou aqui. Meu filho, agora eu vou tratar contigo numa mesa de cirurgia. Sim, Senhor.
Vai ser num banco de réu, sim, Senhor. Vai ser numa sala de químio, sim, Senhor. Nós precisamos aprender a orar, sim, Senhor. Jesus não resiste a um coração obediente. Avivamento não tem a ver com uma fé megalomaníaca, de achar que Deus é alguém sob nosso comando ou ao nosso serviço. Diante de qualquer determinação divina, cabe a mim e a você apenas duas palavras que essa mulher diz em Marcos 7, 28, em Mateus 15, 27. As palavras são: sim, Senhor. Estamos aqui. Que Deus nos livre de uma igreja evangélica que ensina o povo a dizer não, Senhor. E que Deus nos guie no caminho da submissão e da obediência. Porque, como diz o antigo hino, as tuas mãos dirigem o nosso destino, e acasos para nós não haverá. Sim, Senhor. Agora está o Elias diante de migalhas. Eu fico imaginando, quando a última vez do delivery do corvo chega, o Elias teria dito: graças a Deus, passou, chega de pata suja. Quando ele chega em Sarepta, a mulher não tem nem para ela. Mas isso nos tem uma segunda lição, porque Deus está nos ensinando que Ele também alimenta os seus filhos a partir de migalhas. Porque migalha só é instrumento insuficiente na sua mão. Na mão de Deus, migalha é abundância. Eu conheço um tanto de gente que fica pedindo a Deus um caminhão de bênçãos e morre com migalhas. Mas todo mundo que se contenta com migalhas divinas acaba ganhando um caminhão de bênçãos. Porque Deus também alimenta os seus filhos a partir do pouco. O que você tem hoje nas mãos? Eu sou pastor de igreja e eu sei que é parte do nosso jeito de ser igreja uma tendência sutil. Eu estou procurando a melhor palavra porque isso está sendo transmitido. Uma tendência sutil à inquietude insatisfatória. Simples assim. E é um tal de um negócio de que, quando nós tivermos isso, a coisa vai acontecer. Pastor, no dia que fizer assim com a nossa sala, vai fluir. Pastor, no dia que a gente investir isso aqui, não sei o que, vai acontecer. O problema é que hoje a gente tem pouco. Quando tiver mais, vai acontecer. Conversa. Deus nunca vai dar mais para quem é insatisfeito com o que tem. Porque o Evangelho é diferente dessas teorias comerciais. Porque as teorias comerciais que fazem sucesso nas redes sejam insatisfeitos com a sua vida e amanhã acorde insatisfeito para que você obtenha uma grande vitória. O Evangelho nos ensina a ser satisfeitos com o pão nosso de cada dia que Ele nos tem dado hoje, e numa sublime expectativa de que Ele tem mais coisa para fazer. Deus também alimenta os seus filhos a partir do pouco. Eu quero, no último sermão, que se Deus permitir vou proferir amanhã, contar para vocês uma pequena experiência, talvez uma das maiores experiências que eu tive na minha fé, que foi pregando numa igreja que fica dentro de uma garagem. Não foi num mega templo, numa garagem. Deus também alimenta os seus filhos através de viúvas pobres. Deus também faz do pouco fonte de alimento e de subsistência. Se você tem pouco hoje, meu irmão, se você chegou aqui em São Paulo, Deus sabe o investimento, as duras penas, para você conseguir chegar aqui. Saiba que, mesmo com uma caixa de som enferrujada, mesmo sem ter tudo aquilo que você acha que precisa, com aparelhos antigos, o que mais importa é que tenha muito da presença de Deus lá no seu lugar. Que Deus derrame da presença dEle sobre nós. Pois bem, Elias agora é usado por Deus, multiplica a comida da viúva. Se alimenta.
E eu imagino o senso de satisfação profético. Acabou. Ouve-se um grito ao longe, uma voz feminina gritando: será que você veio na minha casa para jogar sobre os meus ombros o meu pecado? O meu filho adoeceu e morreu. Gente, morre gente todo dia. O problema é morrer durante a visita do pastor. Você vai fazer uma visita à casa de uma pessoa e o sujeito morre ali na hora. Aí o Elias precisa ir para um quarto, se joga sobre o menino e na força do Senhor ressuscita o garoto. E o verso 24 do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, termina com as palavras daquela mulher que qualquer pastor, líder gostaria de ouvir. Agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra que sai da sua boca é verdade. Começa então o capítulo 18, a melhor fase da vida de Elias, a apoteose do ministério de Elias, a fase mais gloriosa dos feitos desse profeta. Se fosse um filme, seria o ponto auge; se fosse uma série, seria o capítulo melhor. Várias manifestações sobrenaturais esse homem faz no capítulo 18 na Cordilheira do Carmelo. Primeiro, ele derrota uma grande turma sozinho. Contabiliza-se 850, a conta é 400 mais 450. Profetas de Baal mais profetas do poste ídolo que comiam a mesa de Jezabel. Sozinho, ele derruba uma galera. Ele ora para descer fogo do céu e desce fogo do céu. Ele ora para chover, não tem um traço de chuva no céu. Quando esse homem diz amém, aparece uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem e começa a chover. Eu moro em Guarapari, uma cidade de 120 mil habitantes e 52 praias. Tempo atrás, era o primeiro sábado que eu não tinha compromisso nenhum. Na sexta-feira eu falei: Ana, amanhã nós vamos para a praia. Ela ficou feliz. Olhei a previsão do tempo: sol. Probabilidade de chuva 0. Aí eu lembro que eu orei à noite, falei: Senhor, o Senhor conhece o nosso cansaço, amanhã dá um dia de praia para nós, bom. Alinhada a minha fé com a previsão meteorológica, sucesso. Meus irmãos, aquele sábado amanhece com a maior enchente já vista na minha pequena cidade. Foi loucura. A Ana olhou para mim e falou assim: eu acho que você não devia ter orado. Era para ter deixado só na mão da previsão. Meus irmãos, a gente aqui falho, pecador, ora para não chover, chove. O Elias é fogo. Deus: pois não, Elias. Senhor, agora é chuva. Pois não, Elias. Pode parar a chuva. Estou aqui, Elias. A raiva do Elias, pelo amor de Deus. Quando acaba o capítulo 18, entra o capítulo 19, que é a terceira e a última vez que Deus alimenta o Elias. A primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 1 a 7, a partir de 1. A segunda, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 8 a 24, a partir de uma viúva. A terceira, capítulo 19, dos versos 1 a 8. Diz que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como passaram os profetas de Baal ao fio da espada. E ela manda um mensageiro a dizer: façam-me os deuses conforme lhes aprouver, e eu não te matar. Aí eu fico imaginando se eu sou Elias, porque eu me conheço. Veio um mensageirozinho da mulher do rei falar assim: ô Elias, eu fiquei sabendo, eu vou te matar. Eu falei: pode mandar vir todo mundo. Pode mandar fechar o exército. Sou Elias, meu irmão. A senhora só me responde se quer que eu mate o seu exército afundado ou queimado. Se a senhora quer uma carnificina com fogo, ou se a senhora quer todo mundo boiando morto, porque você está brincando, minha senhora. Versículo 4 do capítulo 19 diz que Elias coloca o seu rosto no chão. Basta, Senhor, a minha vida não vale nada. Eu não sou melhor do que os meus pais. É um episódio que a maioria dos comentaristas do Antigo Testamento
denomina como a depressão de Elias. Se houver algum psicólogo aqui, os que eu já conversei sobre esse texto, todos concordam com os teólogos comentaristas, um momento de depressão na vida do Elias. E o interessante é justamente o momento, depois de sucessivas vitórias, depois de sucessivas manifestações do poder de Deus, se nós atrelarmos a perspectiva de avivamento com operações metafísicas, com expedientes sobrenaturais, com coisas além do comum, com Deus usando pessoas para obras extraordinárias, esse homem está vivendo a melhor época da sua vida. E depois da melhor época da sua vida, por conta de uma mensagenzinha, porque não foi cara a cara, uma mensagem, por meio de terceiro, ele relativiza o valor da própria vida, quer morrer, e ele ainda quer botar o serviço sujo na mão de Deus. O senhor tem que me matar, o senhor me mata. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa: 2 momentos da vida nós devemos tomar muito cuidado. Primeiro, o dia do absoluto fracasso. Esse dia é muito cruel. O fracasso não é um bom conselheiro, as lágrimas não são boas conselheiras, a dor, a frustração são péssimos conselheiros. Mas o segundo dia em que igualmente nós precisamos estar bem atentos é o dia do absoluto sucesso. Porque o dia do sucesso também pode pegar de jeito. O dia do sucesso também pode te atrapalhar. E o Elias está vivendo o ponto auge do seu ministério. E ele cai por conta de uma mensagem. Eu sou Elias. Deus já me fez superar tantas coisas nessa minha curta vida, mas às vezes aparecem uns desafios que eu realmente não sei o que fazer, como consertar, e Elias. Isso nos ensina algumas coisas importantes para nós, líderes ministeriais. Sobretudo nós que queremos pregar a mensagem do Evangelho, que vai acabar não agradando muita gente. Primeiro é que depressão não é falta de Deus. Alguém aqui tem mais Deus do que teve Elias? Segundo, depressão não é falta de fé. Alguém aqui tem mais fé do que teve Elias? Terceiro, depressão não é necessariamente frustração de obras. Alguém aqui já ressuscitou filho dos outros? Eu já fiz muito sepultamento de filho dos outros. É uma patologia, é um estado tratável, curável, medicável e temporário para a glória de Deus. Agora Deus o alimenta pela terceira e última vez. Aparece um anjo. Um anjo. O anjo coloca o Elias para dormir, depois acorda e faz sobre pedras em brasa um pão cozido. Um anjo. E esse anjo fez esse pão cozido sobre pedras em brasa. De onde? Do nada. Não tinha trigo, tinha cevada. Do nada. Porque Deus alimenta a partir de corvos, Deus alimenta a partir de viúvas, mas Deus também alimenta a partir do nada. Deus alimenta através do anjo. Deus traz à existência aquilo que não existe. Porque talvez você diga assim: pastor, nem esse pouco eu tenho. A boa notícia é, se você não tem nem migalhas nessa tarde, Deus também faz a partir do nada. Deus também faz brotar a partir do inexistente. E vai lá o anjo e coloca um pão vindo quentinho do céu. E aí, feita essa exaustiva introdução, a gente chega no verso 8. Diz o texto: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Que comida é essa? Que fez um homem, outrora, instantes antes, cabisbaixo, querendo a morte,
caminhar 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor. Que comida é essa? A do corvo não, a do corvo é temporária, é uma fase da vida. A da viúva não, a escassez é uma fase da vida. É a comida do anjo, é o pão que sobre brasas Deus enviou direto do céu para alimentar o Elias. Ah, pastor, eu cheguei aqui, mas na verdade lá na minha igreja, no meu ministério, na minha vida, na minha família, eu tenho, como diz a expressão popular, comido o pão que o diabo amassou. Ah, meus irmãos, nessa tarde nós nos reunimos diante do pão que amassou o diabo, que é o pão da vida, que é o Senhor dos senhores, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, o pão que amassou o diabo, o pão da vida, que alimenta, que aviva, que regenera e que dá um novo fôlego. Mas nós precisamos encarar o versículo 8 com calma, porque é o nosso texto. Algumas coisas acontecem no verso 8. Primeiro, Elias se levanta. Qualquer obra de um avivamento genuíno não vai ser com gente que entregou os pontos. Levantou-se, foi fazer culto 5 da madrugada, como faz aqui os irmãos na Presbiteriana de Pinheiros. Levantou-se e foi visitar gente, levantou-se, foi trabalhar, levantou-se, foi buscar o Senhor, levantou-se, foi fazer jornadas espirituais, levantou-se. Precisa levantar. Segundo, comeu e bebeu, estabeleceu laços de comunhão, se alimentou daquilo que Deus forneceu. Terceiro, caminhou 40 dias e 40 noites. Levantar, comer e caminhar, sem desistir. A vida é uma grande caminhada, uma grande travessia. O Guimarães Rosa, quando termina Grandes Sertões Veredas, um pequeno livro de 800 páginas, a última palavra que ele usa é travessia. Essa é a nossa jornada ministerial, uma travessia. Essa é a nossa vida. E a gente precisa caminhar. No reino de Deus só não vale ficar parado. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Bem-aventurado é o servo que no retorno do seu Senhor ele o encontre trabalhando. Pois bem, o Elias começa a caminhar. E partindo para os finalmente, ele entra na caverna. Deus trata com ele. O que fazes aqui, Elias, não é o que fazes ali, é aqui. Porque mesmo nas noites mais angustiantes da nossa vida, Deus está com a gente. Se nós tomarmos as asas da alva, ou fizermos da nossa cama a profundeza do abismo, ali o nosso Deus está. Ele está conosco. Qualquer que seja a ambiência, a dificuldade, Ele está conosco. O que fazes aqui, Elias? Não já te alimentei, meu filho? Aí Deus vai tratar um outro aspecto da vida do Elias. Porque o Elias começa agora com a lamúria dele. Ô Senhor, o negócio é o seguinte, eu estou sozinho. É só eu. Esse mundo está virado de cabeça para baixo, o povo é iníquo e não tem arrependimento, os governantes são iníquos e não tem arrependimento, e eu estou sozinho aqui profetizando, só eu. Para pregoar o negócio que não vai chover, sou eu. Para dar lição de moral nos outros, sou eu. Para fazer milagre, sou eu. Senhor, eu. Aí Deus olha para Elias, e o texto sagrado diz que Deus foi extremamente educado. Elias, tem 7.000 que não se curvaram para Baal, rapaz. Você está achando que você é o último biscoito, perdão, a gente está em São Paulo, a última bolacha do pacote? Não, Elias. Tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Parênteses. Ou como diz o nosso estimado reverendo, notinha de rodapé. Tem gente que se acha insubstituível. O bom de ser jovem tem uma coisa boa, porque às vezes você pode cometer umas imperícias,
e botar na conta da sua idade. Esses dias eu fiz isso lá na igreja. Eu dei uma resposta que não foi das mais educadas, e depois eu falei: perdoa, minha irmã, é que eu tenho muito que aprender ainda, eu sou jovem. Isso é uma maravilha. Tem alguns reveses, mas tem a parte boa. Uma senhora começou com aquela história, teve um desentendimento lá na igreja, e falou: eu vou embora, e eu não sei o que vai ser dessa igreja sem mim. E não satisfeita, continuou. E lá em casa é a mesma coisa, pastor. Tudo em cima de mim. Eu vou embora daquela casa, eu quero ver o que vai ser dessa família sem mim. Eu respondi: uma família sem a senhora. O senhor está dizendo que quer que eu vá embora da igreja? Não, eu queria muito que a senhora ficasse. Mas caso a senhora vá, essa igreja vai ser uma igreja sem a senhora. É simples assim. Ninguém é insubstituível, meus irmãos. Então vem o Elias com essa conversa: ah, só tem eu, Senhor, só tem eu. Elias tem uns 7 mil, e 7 mil naquela época é muita gente, tá? Com a taxa de natalidade, a população daquele tempo, 7 mil é gente à beça. Tem 7 mil. Que Deus nos conceda a humildade de saber que tem muita gente boa fazendo muita coisa boa nesse Brasil afora. Uma coisa me inquieta, me constrange, me assombra. É porque é o seguinte: nós temos 2000 anos de tradição cristã. Os pais da igreja, os mártires do primeiro século, os primeiros teólogos, aqueles que tudo que nós estudamos hoje, eles pensaram do nada. Sem acesso a grandes bibliotecas, sem acesso a aplicativos. Então nós temos 2000 anos de tradição. Mártires, pais da igreja, os primeiros teólogos. E Deus levantou, depois dos anos 2020, no Brasil, o pessoal que descobriu o que é o verdadeiro evangelho. E por R$ 49,90 você compra meu DVD. Que eu te explico como fazer uma igreja crescer e o que é o verdadeiro evangelho. 2000 anos de tradição cristã. 2000 anos. Os nossos reformadores, 2000 anos. E agora tem gente que levantou para dizer: ou você faz assim ou não vai funcionar. Aí eu gosto de um livro que eu sei que o pastor Arival já recomendou várias vezes a vocês, do Bound, O Poder Através da Oração. Na verdade é um capítulo de um grande livro traduzido da língua inglesa, em que ele vai apregoar, e a gente subscreve isso com muita facilidade: a igreja está atrás dos melhores métodos, Deus está atrás dos melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge gente. Então, em 2000 anos de tradição cristã, o segredo de uma igreja que cresce é a ação do Espírito Santo. Não mudou. Então, Elias, menos, querido, menos. Eu imagino se Elias fosse como meu finado, se Deus agisse com Elias como agia comigo, meu finado pai. Quando ele queria dizer menos, ele dizia quase nada. Menos, quase nada. Elias se levanta daquela e começa a última fase da sua vida, que para mim é brilhante, é uma fase de formar sucessão. Você, líder que está aqui, você já tem que estar pensando quem vai te substituir. Não há sucesso sem sucessor. E criar gente para te superar. Agora Deus descortina diante de Elias uma sucessão para o Eliseu. E aí a gente já chega no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, o momento da transição. Você quer o quê? Eu quero porção dobrada. Esse pessoal que está começando é assim mesmo, quer tudo muito. Quem está comendo? Dobrada. Dura coisa pedistes. E aí, o que eu acho maravilhoso aqui, e eu quero concluir: ainda bem que tem orações nossas, que Deus faz questão de não responder. No início do meu ministério, um pastor mais experiente me chamou e falou assim: eu vou te ensinar a orar por gente complicada na igreja. Pois não. Eu nunca tive coragem de fazer essa oração e explico por quê. Primeira oração: Senhor,
move esse coração. Coração difícil, coração ruim, coração arredio, move. Não moveu? Senhor, remove. Tanta igreja na cidade, tanto pastor melhor que eu. Vai para esses caras que estão mais experientes, remove. Não removeu, a terceira é infalível. Senhor, promove. Sobe com esse negócio. Promove. Aí ele me ensinou isso. E eu não vou dizer para você que eu nunca quis usar. Mas eu fui tomado por um temor pelo seguinte, porque eu já me vi várias vezes, vendo, visão, ajoelhado na minha cama, orando, Senhor, promove, faz sumir o problema dessa igreja. E eu sumi. Porque eu me conheço, meus irmãos. Eu me conheço. Ninguém aqui tem consequência, tem noção total das consequências da queda na raça humana. Às vezes, ou quase sempre, o problema sou eu. E ainda bem que Deus tem misericórdia e sabe filtrar as nossas orações. E o senso de humor divino é uma coisa extraordinária. Qual é a oração de Elias? Senhor, me mata, minha vida não vale nada, não sou melhor do que os meus pais, Senhor, me mata, Senhor, me mata. Deus falou, Elias, você vai vir até para o céu, mas vai ser num arrebatamento, numa carruagem de fogo, Elias. Você vai subir, morrer você não vai morrer. Você vai vir para o céu sem morrer. Porque eu não estou aqui para ficar ouvindo as suas orações tudo, não. Não sou seu funcionário. E ele sobe numa carruagem avivadíssima de fogo e nos deixa essa preciosa lição, que o alimento que nos faz ter força, que nos aviva e que nos encoraja, é o alimento do anjo. É o alimento que vem do céu, é o pão vivo disponível para todos nós nessa tarde. Se Deus permitir, eu terei 3 oportunidades de conversar com vocês. E na primeira, o que o Espírito testificou ao meu coração é: um avivamento vai acontecer com líderes animados e cheios do Espírito Santo. Meu irmão, nessa tarde a gente coloca o fim em toda a liderança cabisbaixa, moribunda, claudicante, reticente, desanimada. Estou gastando o meu português todo aqui para dizer que em nome de Jesus, que o Espírito te visite com encorajamento, que o Espírito te visite com um novo ânimo, com nova alegria, que você saia daqui com sermões novos, com estratégias novas, com vontade de abraçar o povo, com brilho nos olhos, com a comida do anjo, com o pão da vida, pronto para caminhar 40 dias, 40 anos, 40 não sei o quê, no poder de Deus e na obra do Espírito Santo. Deus mandará avivamento, com gente sensível ao Espírito e gente animada. Concluo. Na minha adolescência, subia eu o prédio da educação cristã da nossa igreja, e uma senhora descia essa mesma escada. Nós somos uma igreja batista, tradicional, mas toda igreja tradicional tem uns infiltrados. Aquela mulher olha para mim e ela diz: Abdala, eu tive um sonho contigo. E nesse sonho Deus me mostrava que está para acontecer muita coisa ruim na sua vida. Mas tu te prepara que a rebelião que está vindo é dos infernos. Só que, meus irmãos, eu era um adolescente, não tinha aprendido muitas coisas ainda. Eu respondi. Eu falei: minha senhora, é o seguinte, eu não entendo muito da vida não, mas o pouco que eu entendo, eu sei que o sangue de Jesus está me cobrindo.
Se tiver maldição para acontecer na minha vida, bate no sangue de Jesus e escorrega. E se Deus achar que eu tenho que passar por um vale, até esse vale vai cooperar para o meu bem. Eu tenho outra coisa para dizer para a senhora. O Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre toda a carne, foi derramado sobre mim. Então não vem com essa conversa para cima de mim não, minha senhora. Ela olhou para mim. Aguarde. Lá se vão uns 14 anos disso. Aconteceu muita coisa ruim e aconteceu muita coisa boa. Só que eu sempre fui da mesma igreja. E aí, há quase 6 anos, eu me torno pastor titular da igreja. Estou eu descendo a mesma escada e está a irmã subindo a mesma escada. E eis que, como um déjà vu, ela olha para mim agora de paletó, não me chama de Abdala, me chama de pastor, mas o discurso é o mesmo. Pastor, eu tive um sonho contigo. Só tem uma diferença, né, meu irmão? Eu cresci. Agora eu sou o pastor da igreja. Eu não tenho direito de ficar surtando com os outros. Aquela mulher indiretamente paga o meu salário. Eu falei, fala, minha irmã, que o teu servo ouve. Qual é o sonho? Aí ela disse, pastor, eu sonhei essa noite que Deus está para enviar para o senhor um presente tão grande, mas tão grande. Pastor, está para acontecer muita coisa agora. Eu falei, minha senhora, eu acredito piamente nisso. Aliás, eu acredito que a senhora é uma mulher de Deus, que Deus visitou a senhora em sonho nessa noite, e que isso que Deus ministrou sobre a sua vida é para mim. Aí eu contei isso lá na igreja, e tadinho, né, jovem, ela estava mais ou menos nas primeiras fileiras assim, e a minha igreja já entendeu, que com visões eu funciono mais ou menos assim, se é ruim eu não acredito, se é boa eu recebo. E ela disse para mim lá na escada, e nisso, rajada de glória, ela começou a glorificar do lado, eu não me aguentei, comecei a glorificar do outro lado. Ela falou para mim assim, pastor, mas o presente é muito grande. Eu falei, minha irmã, diga para Deus que eu pago até o frete, mas se tem um presente grande aqui, é meu, eu quero. Sabe por quê, meus irmãos? Pessimismo não combina com ministério, vitimismo não combina com ministério. Nós somos alimentados pelo anjo de Deus. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o nosso Deus faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que coisas que nenhum olho viu, que ouvido nenhum ouviu e que mente humana jamais conseguiu imaginar, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero lhes afirmar em nome de Jesus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Eu quero lhes afirmar no nome de Jesus que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Fica firme, se anima, seja um instrumento do Espírito Santo para um grande avivamento na sua igreja, mas com um sorriso no rosto e com brilho nos olhos. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, qual comida? A do corvo? Da viúva? A do anjo? O pão que veio do céu? O pão que está disponível para nós nessa tarde? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele, eternamente. Eu quero orar por você, porque eu sei que essa conferência foi muito bem sonhada e planejada pelo pastor Ival, pela equipe, e eu não quero, não tem climão, não tem apelação emocional, nada disso.
Mas muita gente orou para que esse momento acontecesse. E eu queria que essa primeira palavra que o Senhor me dá a honra de transmitir para você fosse um encorajamento para o seu coração. Você voltasse daqui encorajado a vivenciar a melhor época do seu ministério para a glória de Deus. Então quero orar por você. Se você é aquele que diz nessa tarde: eu sou esse Elias, precisando de um derramar de encorajamento. Volto a dizer, não tem climão, mas eu queria convidar você a vir aqui à frente se ajoelhar comigo, porque eu acho que essa tarde eu sou o primeiro. Os dias não estão fáceis não, sabe? Mas se você quiser fazer um movimento de fé aqui, chegar bem pertinho, ajoelhado, nós vamos fazer um grande clamor. Mas repita, eu não estou apelando para a sua emoção, isso não é discurso de autoajuda, nada disso. Mas eu queria oportunizar você, meu irmão, minha irmã, que queira dar esse passo de fé, para orarmos juntos, clamando a comida do alto, clamando o pão do céu. E aí você já pode se ajoelhar orando. É tempo de buscar. Falar: Senhor, está aqui a minha vida, estão aqui as minhas crises. Às vezes a gente acha que sabe de tudo, Senhor. Às vezes nós somos tomados por uma mania de exclusividade, dogmatismo. Mas estamos aqui como gente simples. Barro, pó. Às vezes, Senhor, nós nos cansamos de tanto corvo que passa pela nossa vida. Fala com Ele, dê nome aos corvos. Tempo de quebrantamento e de oração, meu irmão. Eu tenho uma convicção firme no meu coração. Deus está aqui nessa hora. Deus está aqui. Deus está aqui. Esse auditório se transforma num palco da ação do Espírito Santo. E eu sei que Deus quer renovar sonhos, ministérios, alegria, retomar o brilho nos olhos, o sorriso no rosto. É tão difícil pregar o arrependimento, mas Deus vai sustentar você. E o avivamento que Deus tem para a igreja brasileira vai precisar de líderes com brilho nos olhos, com fogo no coração e na mente. Eu queria te conceder alguns instantes para pedir isso ao Senhor. Você pode usar os seus lábios para isso. Em seguida nós vamos orar. Oh, meu Deus. O Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor conhece cada lágrima. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Santo, 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 santo. Alfa, Ômega, o que era, o que é. Todo-Poderoso. Santo, 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 santo. Santo, 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 digno de honra, de glória. Aviva, Senhor, o nosso coração. Aviva, Senhor, ateia o fogo divinal. Pai querido, é no nome de Jesus que nós estamos diante da Tua santa e bendita presença. E só o Senhor conhece a história debaixo de cada joelho aqui. Só o Senhor conhece o conteúdo de cada lágrima que escorre. Mas nós sabemos que Tu és bom e que as Tuas misericórdias duram para sempre. Nós sabemos que o Senhor nos escolheu e que o Senhor tem um plano perfeito na vida de cada um que está aqui. Mas nessa hora nós clamamos: ó Espírito de Deus, encha as nossas vidas, encha-nos Santo Espírito, encha-nos Santo Espírito, encha-nos Santo Espírito, encha-nos Santo Espírito.
Coloca brilho nos nossos olhos, fogo no nosso coração, coragem nos nossos lábios, ousadia no nosso proceder, santidade nas nossas mãos, santidade na nossa boca. Derrama sobre nós, Senhor, a ação do Teu Espírito, um óleo fresco, uma novidade. Senhor, nessa noite, nessa tarde, restaura ministérios, concede mensagens novas, experiências novas, momentos novos, uma vontade maior de ler a Tua palavra, de estudar a Tua palavra, de ter uma vida piedosa de oração. Senhor, cuida da nossa família, Senhor, cuida das nossas emoções. Pai, nós estamos aqui reconhecendo a nossa total dependência de Ti e a absoluta consciência que nós temos que precisamos ser alimentados pelo pão vivo que desceu dos céus, e esse pão tem um nome, é Jesus Cristo, bendito, exaltado, santo, glorioso, excelso, cheio de virtude, cheio de graça, aquele que era, que é e que há de vir. Bendito seja o nome de Jesus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? O Rei da Glória é o Senhor, e o Senhor está aqui no meio de nós. Aviva o nosso coração, aviva a Tua obra em nós, dá-nos arrependimento genuíno, cuida da nossa família, cuida do nosso caráter, cuida da nossa integridade, cuida dos nossos olhos, cuida das nossas mãos. Ó Espírito Santo, toma-nos com completo para a Tua glória, Senhor. Nós não queremos um ministério de mesmice, nós não queremos pregar cabisbaixos, moribundos. Reaviva a Tua obra em nós, Senhor. Coloca brilho nos nossos olhos, coloca fogo no nosso coração. Nós precisamos de Ti, Senhor, e que ao voltarmos para as nossas igrejas, o Senhor nos use para uma grande obra espiritual. Ó Deus, alarga as tendas dos Teus filhos, concede da Tua poderosa mão. Obrigado pelo santo poder do sangue de Jesus. Há poder nesse sangue, há restauração nesse sangue, há nova vida nesse sangue, há instrumentos poderosos da Tua manifestação nesse sangue. O sangue de Jesus restaura, o sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus regenera. Ó Espírito Santo, encha-nos de Ti. Se há algum colega meu aqui com dificuldade na família, faz uma grande obra, Senhor. Se há alguém aqui amargando uma depressão, nós cremos em todos os tratamentos que existem, nós concordamos com eles, mas Senhor, por Tua misericórdia nessa tarde, faz uma visitação especial de cura nessa hora, de restauração, de encorajamento, de alívio, um bálsamo de alegria, um bálsamo da Tua paz, um bálsamo da Tua mansidão, um bálsamo da Tua justiça, um bálsamo da Tua misericórdia, Senhor. Por que não nessa tarde? O Teu povo está aqui, nós clamamos pelo nome de Jesus. Então, Espírito Santo, faz uma obra diferente nessa hora, Senhor. Levanta testemunhos: eu fui curado, eu fui reanimado, eu fui reencorajado. Ó Espírito Santo, faz isso conosco. Nós oramos no nome precioso, santo, bendito, o nome que está acima de todo nome, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Amém.